Agora, Rafa, o Flamengo pode esquecer. Ninguém tira o título do Flamengo do brasileiro. Dá um ponto, Miller, por pontos perdidos. Você acha que... Flamengo, campeonato brasileiro, pra mim? É? Flamengo, campeão. Eu não daria essa certeza assim, não. Tem matemática também, né? É um ponto, Miller. Um ponto. Palmeiras e Flamengo. Tem confronto ainda. Os dois vão brigar. Tem confronto, não tem? O Flamengo e o Palmeiras vão brigar pelo título, é verdade. Mas pra mim, o Flamengo é campeão. Até porque o Palmeiras não ganha do Flamengo. Como a maior loucura que alguém já ouviu na vida, mas... Que isso? O Flamengo do Felipe me parece ser mais dominante do que o Flamengo do Jorge Jesus, sabia? Dominante que eu digo de... Em nenhum momento o adversário parece ter chance contra ele. Ele consegue dominar o jogo, que às vezes se torna um jogo chato, mas é porque o jogo está dominado. A pessoa está com amarrada as pernas, os braços, tal, não tem o que fazer. Você espera. Nação flamenguista, a mídia de todo o Brasil destacando aí o Flamengo, né? O Flamengo que vem fazendo grandes atuações, né? Destacando o desempenho do Flamengo aí. E para muitos aí, o Flamengo é o time a ser batido, né? A verdade é essa, pessoal. Para muitos, o Flamengo dificilmente vai perder o Campeonato Brasileiro. Eu até concordo. Eu não vejo o Flamengo nesse momento perdendo o Campeonato Brasileiro. Grandes atuações, o Flamengo domina o jogo. Como o Miller, como a galera aí do Band Esporte fala. O Flamengo tem um jogo sempre controlado. Ele acelera o jogo quando quer, cadencia, faz o que quer, pessoal. A verdade é essa, né? E hoje a gente pode dizer que Felipe Luiz é como é que a gente possa dizer? O principal treinador do futebol brasileiro e o principal treinador brasileiro, né? Isso aí é uma realidade. Não é à toa que os clubes europeus já estão de olho aí em Felipe Luiz, né? Inclusive ele recusando proposta. O Flamengo joga um bom futebol, a expectativa do torcedor que mantenha o mesmo desempenho, né? A mídia paulista já começa a discutir, claro, sempre vai ter aqueles, né, os antes, os rivais que não concordam, né? Por exemplo, para Miller aí, não tem para ninguém. O Campeonato Brasileiro é do Flamengo, pode entregar a taça, né? Eu também estou nessa mesma pegada. Para mim, o Campeonato Brasileiro tá com a cara de Flamengo ali. Olha que o Flamengo tem um jogo a menos. Mas para mim, dificilmente o Flamengo vai perder esse Campeonato Brasileiro. Vamos acompanhar o vídeo aí, pessoal. O crédito do vídeo vai para o Band Esporte e também Mesa Redonda, link na descrição. Vamos acompanhar. A questão, jogadores, né? Exatamente. Como a figura dele é uma figura conhecida na Europa, né? O Felipe Luiz, mesmo ele sendo brasileiro. E isso é raro. Treinador brasileiro ou figura brasileira que está atuando como técnico, conhecido na Europa, é raro. São os laços que ele tem lá e que são fortes. Exatamente. Entendeu? Porque ele é um cara reconhecido por uma carreira internacional como jogador, né? O Abel jogou em 2, 3 times em Portugal, não é? É diferente. Não é nenhum demérito ao Abel, mas o Felipe Luiz no futebol é uma figura mais conhecida do que o Abel. E deixa eu só fazer uma justiça. A gente normalmente critica bastante dirigente, mas e esses dois foram bastante criticados por várias coisas, mas só para fazer uma justiça, Landim e Marcos Braz. Quando o Felipe estava no Sub-17, que até então ninguém sabia o que podia acontecer, os caras tiveram a coragem de buscar e de tentar com o Felipe num momento ali de turbulência, lembra? Copa do Brasil, podendo ser eliminado pelo Corinthians e tudo mais. É verdade, bom ponto. Só para ser justo com os dois, porque não é qualquer direito que vai no 17, o cara tem história como jogador. Pega lá o Célio Silva no Corinthians e tá lá no Sub-15. Eu tô dando exemplos do Luxo, alguém no São Paulo. Não é simples a coisa, então eu só queria fazer a regra é justamente dar errado, né? Você alçar um cara lá e o cara não tem tamanho pra jogar. Esse vestiário é difícil, o Felipe é amigo dos caras, não vai dar certo. Os caras foram lá e tiveram coragem, então ponto pra dupla aí que foi lá e teve essa coragem de trazê-lo. Muitíssima vitória do Flamengo. Devo falar uma coisa que vai soar como a maior loucura que alguém já ouviu na vida, mas... Que isso? O Flamengo do Felipe me parece ser mais dominante do que o Flamengo do Jorge Jesus, sabia? Dominante que eu digo de... Em nenhum momento o adversário parece ter chance contra ele. Ele consegue dominar o jogo, que às vezes se torna um jogo chato, mas é porque o jogo está
dominado. A pessoa tá com amarrada as pernas, os braços, tal, não tem o que fazer. Você espera acabar os 90 minutos e acabar o tempo. Aquele lá era lindo de ver, era 6-1, porque o 1zinho acho que o adversário conseguia. Esse daí é o 8-0. Ele não vai sofrer o gol. Então é um dominante diferente, mas eu sinto esse Flamengo mais, eu não sei se vai ganhar título, isso é outra coisa. Eu tô falando dos jogos que eu vejo o Flamengo e aquele lá, esse eu acho que domina o adversário, ele controla o adversário. Eu vou tentar pela direita, não, você não vai, tá dominado. Pela esquerda, não, você tá fechado aqui. Por cima, você tá fechado também. Aí o treinador adversário fala, por onde eu entro aqui? Eu não tô conseguindo achar uma brecha para eu entrar. Aquele time do Jorge Jesus não me parecia isso. Que ele lá, às vezes, dava shows e tudo mais, era bonito de ver. Esse eu acho que é mais dominante. Mas, enfim, vai parecer uma doideira isso daqui que eu tô falando. Eu acho que talvez a sua percepção seja... Acho que é equilíbrio. Acho que o do Felipe Luiz é um pouquinho mais equilibrado entre sistema defensivo e ataque. Mas aquele time era demais. O equilíbrio esse Flamengo demais. atual, ele tem mais de 20 jogadores de alto nível. Aquele Flamengo tinha uns 12. Então faz muita diferença. Ele dependia muito do time titular. Esse não. Não mesmo. O elenco está muito mais farto. É igual, dá pra comparar o Palmeiras campeão lá no começo com o Palmeiras de agora. Mas tecnicamente esse Flamengo é melhor. Tem mais jogador, tem muito mais jogador técnico. Não sei. Ali, estavam no auge. No auge. O Everton, o Arrascaeta, o Bruno Henrique e o Gabigol. Não era pouco, não. O Gerson tava jogando... Nossa, aquele Lino, tem o Rafinha, zagueiros todos bons. Mas esse elenco aí é melhor. O elenco é melhor. Eu acho que esse time é mais técnico. Não, eu também acho. O time titular dos caras era... Diego Alves, o goleiro, tudo bem. O Rafinha e Felipe Luiz na lateral. Nas laterais. E agora Agora são ou Emerson e Varela, ou Ayrton Lucas e Alexandre. Vinha ou Alexandre. É que tem mais, né? Aí tem 3. Mas o elenco acho que não dá pra comparar, porque são 3 por posição. Isso, Aí talvez a zaga de hoje seja melhor tecnicamente, embora o Pablo Mari tenha feito uma temporada... A melhor da vida dele, né? E o Rodrigo se virando muito bem. Mas daí era Arão, tudo bem, os volantes de hoje são melhores tecnicamente. Mas a partir do Arão, dá nem pra comparar. Gerson, Bruno Henrique, Everton Ribeiro, Arrascaeta, agora tem Saúl, Lino, Pedro. Não dá não, esse time é melhor. Eu acho também. Tô contigo, tira esse time é melhor. Saúl, Lino, Pedro, quem mais? Peraí. Esse time é melhor. Prime do Gabigol, né? Um Arrascaeta bem, o Gerson... Esse Arrascaeta é melhor que aquele. Esse é melhor que aquele. Não é melhor que aquele. Faz 13 gols no campeonato, faz gol de tudo que é jeito. Ele é melhor talvez fisicamente. Fisicamente ele tá melhor, mas aí, pra mim, eu tô com um âncora aqui. Isso é raro, mas eu tô com ele. A discussão é boa, dá uma baita discussão essa. Mandem aí, falando ali no final sobre a proposta que ele recebeu para dirigir o Fenerbahçe, né, da Turquia. O Mourinho foi demitido e ele foi convidado, teve uma sondagem lá, mas falou que não, quero ficar no Flamengo. E só uma coisa, eu vou deixar no ar uma possibilidade, ninguém noticiou isso e nada, mas a imprensa turca, eu falei aqui, aliás, durante aquela ausência do Abel, vários sites turcos dizendo que o Abel fazia parte da lista do Fenerbahçe. Então, eu não duvido que o Abel também tenha tido sondagem ou proposta, ou sei lá o que, além do Felipe. O Abel, quando voltar da primeira entrevista, se for perguntar, talvez ele confirme. Mas eles citam o Abel pra caramba lá na Turquia. Isso aqui nem bateu aqui ainda, mas... enfim, agora não conseguiu nenhum dos dois. Mas eu acho que o Abel pode ter tido também proposta além do Felipe. Deixar só isso daqui no ar. Vamos lá. Tem duas coisas interessantes, acho, pra gente debater. Primeiro, o Fenerbahçe tem história com... É um clube super popular da Turquia. Foi eliminado da Champions, mas tem história com grandes treinadores. Inclusive, 2 caras que têm ligação umbilical com a torcida do Flamengo. O Zico jogou lá, não jogou? Foi técnico. Treinou lá. Champions. Então, Zico foi técnico, Jorge Jesus foi técnico, né, no Fenerbahçe. Aí, acho que essa comparação que você traz, esse é o segundo ponto que eu acho... E o Alex, né, mano? O Alex tem estátua, né? Foi o maior jogador da história, um dos maiores jogadores da história. Aliás, o aniversário foi ontem do Alex. Parabéns, Alex. Parabéns, Alex. Dirigindo hoje o Operário. Mas pra mim, na Série B. Pra mim aí, Felipe Luiz tem uma grande carreira pela frente, sem sombra de dúvida. Tem tudo para ser um grande treinador, não só aqui no futebol brasileiro, mas também na Europa, né? E ele é um cara inteligente, ele sabe que não é o momento certo de sair. Ele sabe que não é agora, né?
quem sabe daqui a um tempo, né, fazer história no Flamengo para depois sair e ir para a Europa. Porque ele é muito inteligente, né? Brasileiro. O Felipe, pelo histórico como jogador, a possibilidade, na minha visão, e pela idade, pelo que ele tem feito no primeiro trabalho e tal, a possibilidade dele de encaixe num time mais relevante da Europa, na minha visão, é maior que a do Abel. Pelo histórico dele como jogador, pela ligação dele com alguns clubes, com alguns treinadores, sei lá, se um dia o Simeone for sair do Atlético de Madrid, ele possivelmente faria parte de um estudo, pelo menos, pelo histórico como jogador. Eu não estou nem comparando os treinadores. Vivência europeia, tudo mais. Exato. Então... Né, que o Abel jogou num lugar da Europa que é o menor deles atualmente, certo? Isso. Não o menor deles, mas um dos menores. Não é um centro que vá disputar a Champions e tal. O Felipe não, o Felipe pegou já um momento, inclusive de um Atlético de Madrid, furando a espanholização, né? Sim. Então... Foi campeão no Chelsea, né? É diferente. É diferente. É só a questão... Foi um jogador maior do que o Abel. Jogador. Claro, Copa do Mundo. E o jogo do Vasco agora, é isso, Fini? Acabou o jogo do Vasco, a tabela 2-2. Vasco e Ceará 2-2. Na casa do Vasco. Pedro Henrique salvou o Ceará, fez o gol. Grande Pedro Henrique. Olha só como é que ficou o Campeonato Brasileiro. Nesse momento, o Corinthians já tem 23 jogos, né? É a 23ª rodada, mas poucos têm, ou alguns apenas têm 23 jogos. Flamengo é o líder com 50, o Palmeiras com 46, mas tem um jogo a menos. Se vencer, fica apenas um pontinho da equipe do Flamengo. O Cruzeiro é o terceiro com 44, adversário do Corinthians. Joga amanhã, 44, pode chegar a 47, pode passar o Palmeiras. Não, é isso, né? 47. É com 2 jogos e a grande surpresa é o Mirassol, que alegria. A gente teve a semana passada lá em Mirassol, mostrando o trabalho profissional do Mirassol. E tá aqui, ó. Mirassol é G4, Bahia enfrenta amanhã o Cruzeiro. Quem perder, cai. Quem perder o Grenal provavelmente deve cair, né? O Roger se estabilizou, Mano Menezes... Ou cai os dois, né? Você vê aquele empate chato, né? Porque o Grenal é coisa de louco, você conhece bem o sul do país, né, Guto? É difícil. É difícil. É difícil e fazia muito tempo que não tinha os dois na parte da tabela que estão, né? Que é abaixo dos 10. Agora, Rafa, o Flamengo pode esquecer. Ninguém tira o título do Flamengo do brasileiro. Ponto, Miller, por pontos perdidos. Você acha que... Flamengo, campeonato brasileiro, pra mim? Flamengo, campeão. Eu não daria essa certeza assim, não. Tem matemática mesmo? É um ponto, Miller. Um ponto. Palmeiras e Flamengo. Tem confronto ainda. Os dois vão brigar. Tem confronto, não tem? O Flamengo e o Palmeiras vão brigar pelo título, é verdade. Mas pra mim, o Flamengo é campeão. Até porque o Palmeiras não ganha do Flamengo. O Palmeiras não consegue ganhar do Flamengo. Só colocar a situação no Mirassol... Pessoal, a mídia paulista aí discutindo, né? Essa atuação que o Flamengo teve, né? Um grande jogo, sem sombra de dúvida, contra o Bragantino, né? Foi um grande jogo, sem sombra de dúvida, uma boa atuação. E outra coisa, pessoal, muito se fala aí que pode entregar a taça ao Flamengo, né? Será, pessoal? Inclusive, Miller, né, destaca, né? Muita gente destacando aí que o Flamengo dificilmente vai perder o Campeonato Brasileiro, né? Ok, eu acho que o Flamengo, para mim também, eu também vejo assim, né? Dificilmente o Flamengo vai perder esse Campeonato Brasileiro, né? Eu também concordo plenamente. O Flamengo jogando muito bem, vem tendo bons desempenhos, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Eu acho que vai ser o time a ser batido, né? Nesse momento é o time a ser batido, né? Claro, a imprensa paulista sempre vai destacar o quê, pessoal? A imprensa paulista está sempre destacando os times paulistas. Quero que os times paulistas vença, né? Mas se bombear, o Flamengo vai ganhar aí. E eu sou bem realista. O Flamengo vai ganhar com antecedência o Campeonato Brasileiro. Vai ganhar com certa vantagem, né? Mas é como a gente diz, né? É o time a ser batido, pessoal. É o time a ser batido, né? Você vê o Palmeiras fazendo excelente campanha, né? Ganhando aí vários jogos. Mas o Flamengo tá ali no topo. O Flamengo
é como o Vessone aí falou, né? Você pensa que o Flamengo tá jogando cadenciado, né? Mas o Flamengo tá apenas controlando o jogo, né? É aquele time que controla, não sofre perigo. Então, sem sombra de dúvida, hoje é o time a ser batido, né? Se vai ser campeão, tudo indica que sim, né? Pra mim, o Flamengo é o grande favorito a ganhar, principalmente o Campeonato Brasileiro. Libertadores, ok, a gente sabe que é outra competição. Libertadores a gente sabe que é diferente. Libertadores a gente pegou um time argentino que é cascudo, os times argentinos são cascudos, tudo pode acontecer? Pode. O Flamengo é favorito? É. Mas é a mesma coisa que eu dizia quando foi pegar o Internacional. Muita gente dizendo, não, mas o Flamengo pegou o pior adversário que podia pegar numas oitavas de final. Eu dizia, pessoal, claro, concordo plenamente. Só que o futebol que o Flamengo joga, o time que o Flamengo tem, o treinador que o Flamengo tem, eu acho que não é o Flamengo que é pra temer o Inter, não. É o Inter que é pra temer o Flamengo. E outra coisa, é entrar em campo e jogar o que sabe. Se fizer isso, o jogo fica fácil. Foi justamente o que aconteceu. 2 jogos, 2 vitórias na Libertadores. A mesma coisa serve para os Estudiantes. Mesma coisa. Vai pegar os Estudiantes. É um time cascudo, é um time argentino, é um time que gosta de catimbar. Ponto. Só que não é o Flamengo que tem que temer os Estudiantes, não. É os Estudiantes que tem que temer o Flamengo, pessoal. Se o Flamengo jogar o que sabe, se o Flamengo entrar em campo, desenvolver um bom futebol, o Flamengo vence. E se tiver num dia daqueles, numa noite daquelas, inspirada e jogando bem, e a parte individual bem, o coletivo sempre vai sobressair. Mas se a parte individual estiver bem, o Flamengo amassa. Quando eu digo amassa, pessoal, não é 5, 8. É 3, 2. 3 ou 2, né? E pra mim, o importante, eu sempre vou dizendo, é a vitória. Se vencer por 2 gols, perfeito, né? Mas é isso, né? A imprensa destacando o trabalho de Felipe Luiz. Muitos esquecem, mas eu concordo com o Vessone aí. Se teve uns caras que acreditou em Felipe Luiz como treinador, foi Marcos Braz e Rodolfo Landim, né? O cara tava treinando simplesmente o Sub-17. Flamengo precisando de um treinador, numa época complicada, né? O Flamengo não tinha ganhado nada. Pegou o Corinthians numas quartas, se eu não me engano. Quarta de final de Copa do Brasil. E os caras colocaram Felipe Luiz. E tá aí o resultado, né? É a melhor campanha de todos os tempos nos pontos corridos. É o time jogando um bom futebol. Tem melhor ataque. Tem melhor defesa. Tem uns dos artilheiros da competição. Então, sem sombra de dúvida, pessoal, eu acho que Felipe Luiz, inclusive, comenta, né, que recebeu proposta aí do Fenerbahçe, né? Mas ele sequer sentou para conversar, né? Que ele sabe, né, pessoal? Ele sabe, Felipe Luiz é um cara bastante inteligente, né? Ele já tá próximo ali de marcar sua história no Flamengo, né? Ganhar um Brasileirão, quem sabe uma Libertadores, né? Isso aí vai ficar marcado, né? E ele sabe a importância que é, né? E eu sou bem realista. Caso ele ganhe uma dessas competições aí, do jeito que vem jogando, tem tudo para ganhar, eu não creio ali que ele vá sair do Flamengo. Eu acho que no mínimo, ele deve ficar mais 2 anos aí no Flamengo, né? 2 anos. Mas é como eu disse, Felipe Luiz é um cara inteligente. Eu acho que, nesse momento, não é hora para ele sair, né, pessoal? Não é hora para ele sair. Se ele estiver pensando de sair agora, eu tenho certeza absoluta que ele está se precipitando, né? E ele sabe no fundo, se tem um time que pode colocar Felipe Luiz em outro patamar, em outra situação ali que ele seja bem visto na Europa, é o Flamengo, né? Até porque hoje o Flamengo é uma grande vitrine, né? O Flamengo hoje é uma vitrine que dificilmente, se você não tiver bem, você não vai ser reconhecido, pessoal. Samuel Lino nunca tinha sido convocado para uma seleção brasileira. O cara chegou, fez 10 jogos no Flamengo, foi convocado para a seleção brasileira e jogou, né? Então, a vitrine, se tem uma vitrine no futebol que sirva de referência, é o Flamengo. Por isso que eu digo, jogou bem, teve boas atuações, Felipe Luiz vai ser lembrado. Isso aí é um fato, né? Claro, eu sei que cada um vai querer o quê? Que Felipe Luiz dê resultado imediato. Calma. O cara tá no caminho certo, Flamengo jogando bom futebol, sem sombra de dúvida. Eu acho que final da temporada a gente possa comemorar um Brasileirão, quem sabe uma Libertadores, né? Acho que isso aí já tá de grande tamanho, né?
Uma coisa é certa. O Flamengo hoje joga um bom futebol. A não ser que daqui para frente faça 2 péssimos jogos contra o Estudiantes, desando no Campeonato Brasileiro, mas eu não vejo isso. Dificilmente eu vou ver o Flamengo desandando, né? Tendência a cada dia melhorar. Ainda tem Jorginho, pode jogar na quinta-feira, né, pessoal? Então é isso. Deixa sua opinião nos comentários, se inscreva aí no canal Fla News e até a próxima, pessoal.